Fala galera, beleza? Professor Léo com mais exercício de física aqui para vocês. Bora lá! Um foguete viaja pelo espaço sideral com propulsores desligados. Então, propulsores desligados, espaço sideral, movimento retilíneo uniforme. A velocidade inicial v tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. Então, os propulsores vão empurrar a nave nessa direção. Então, vai jogar o gás, né, para fora, impulsionando ele para baixo quando eu ligar os propulsores aqui. Então, para cá vem a força do propulsor. Beleza. O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A. Então, até o ponto A ele está se movendo horizontal para a direita. Chegou no ponto A, ele vai mudar a direção do movimento, beleza? E os desliga quando o módulo de sua velocidade final é superior à raiz de 2v, o que ocorre antes de passar pelo ponto B. Considere as interações desprezíveis. A representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B é. Então, eu já dei algumas dicas, né, da interpretação desse exercício, mas para resolver, você vai ter que ficar bem ligado na ideia de inércia. Se a força resultante sobre um corpo é zero, a tendência dele é permanecer em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Dá uma pensadinha também num movimento oblíquo, né, que vocês estudam, que a gente estuda na cinemática. Então, se você olhar para esses dois conceitos, acho que você vai conseguir responder esse exercício tranquilamente. Mas vamos lá, vamos para a resolução. Então, ele quer saber qual dessas trajetórias o meu foguete vai ter durante a ação desse propulsor e um pouquinho depois, né? Então, ele está vindo, vamos usar esse aqui, ó. Ele está vindo na horizontal para a direita, então ele tem uma velocidade aqui horizontal para a direita, e aí quando ele chega no ponto A, o propulsor liga e aí empurra ele para baixo também. Então tem uma combinação de dois movimentos. Ele tem um movimento retilíneo uniforme horizontal para a direita, e essa força vai causar uma aceleração. Léo, e aí? Essa aceleração, qual que é o resultado disso? Que a gente, na vertical, galera, a gente vai ter um movimento uniformemente variado. E a combinação do movimento retilíneo horizontal para a direita com o movimento uniformemente variado vertical para baixo vai gerar um movimento parabólico. Ele começa indo bem pouquinho para baixo e depois ele vai aumentando conforme a aceleração vai vindo. Tá, aí ele disse que quando ele chega com a velocidade superior à raiz de 2v, ele para de acelerar. Então ele vem aqui no movimento parabólico, aí, peraí que é difícil fazer isso aqui, mas vamos lá. Vem no movimento parabólico, aí uma hora, antes de chegar no ponto B, ele para de acelerar. Se ele para de acelerar, a nave, ela para com o movimento parabólico. Por quê? Porque se ele parar de acelerar, a força resultante é zero. E aí a tendência é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então vai ter um ponto aqui, ó, em que você vai ter uma combinação dessa velocidade mais uma velocidade para baixo. Então chegou nesse ponto, a gente vai ter combinação de duas velocidades. A que eu já tinha para a direita e agora a que eu ganhei vertical para baixo, tá? Vertical para baixo. E a combinação dessas duas velocidades vão gerar uma velocidade, vou passar pelo meio aqui, eu sei que não é tão bonito, mas vamos lá. Vai gerar uma velocidade na diagonal, tá bom? Essa eu vou chamar de V2 aqui. Essa V2 é a velocidade que ele ganha por causa dessa força F. E a combinação das duas forma uma velocidade na diagonal, que vai permanecer durante todo o resto do movimento. Então vamos lá, a gente tem que procurar alguém aqui que tem um movimento parabólico e depois retilíneo, tá bom? Então, ó, aqui é tudo retilíneo, não pode. Aqui, retilíneo e depois para a direita, não faz nem sentido, não é. Aqui tem um movimento parabólico, só que depois ele volta para o movimento anterior. E não tem nenhuma força para fazer ele voltar para o movimento anterior, então a C também não faz sentido, tá? Aqui, ó, eu até tenho um movimento parabólico, mas depois que chegou nesse ponto, vai em linha reta vertical para baixo. Isso aqui não tem como acontecer. Por quê? Porque essa velocidade, né, para a direita, ela vai continuar durante todo o movimento. Então, a letra E
atende melhor e responde esse exercício. Beleza? Então a letra E é a resposta. Eu espero que você tenha gostado da resolução. Muito obrigado por me assistir. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Né? Gostou? Dá o like, compartilha aí, ajuda a gente. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço e tchau!